Boa noite a todos, bem-vindos a mais esse horário nosso de troca, onde teremos mais uma noite de estudo sobre o nosso livro querido do Pentateuco de Kardec, O Céu e o Inferno. Livro divino, gente, tão esclarecedor. Nessa noite nós vamos ver o capítulo 11. Antes de começarmos o estudo, nós vamos fazer uma leitura de um trechinho do Evangelho, que eu nunca trago pré-escolhido, porque eu penso que abrir aqui agora é tão assim, deixar acontecer o trecho que nós mais precisamos, por isso que eu gosto que seja assim, ó, ao léu. Então aqui vem, olha. Meus amigos, é um espírito protetor em Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? E aí ele diz: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Então, meus queridos, ao passarmos adiante essa nossa fé nessa doutrina maravilhosa que tanto nos consola e nos ampara, estaremos sim também fazendo a caridade, orando por aqueles que necessitam, que precisam, que ainda não creem. Estaremos sim fazendo a caridade e pensando o melhor para todos aqueles que cruzarem nossos caminhos. Estaremos sim fazendo a caridade. Então, nesse momento, pedindo a Jesus, a irmã Maria Angélica, aos mentores dessa casa, desse trabalho, que estejam conosco nessa hora tão importante de troca de conhecimentos, onde poderemos aumentar as nossas mentes, para que saibamos mais, entendamos mais e sejamos cada vez mais livres dos males da terra. Que possamos sim estar unidos em coração, em oração e em estudo. E que irmã Maria Angélica e os nossos mentores nos intuam e nos orientem para que o melhor seja passado essa noite. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje nós vamos ver o capítulo 11, tá? O capítulo 11 trata de quê? Vamos lá, então, ver da proibição de evocar os mortos, tá? Então, nesse momento, nós vamos entender por que essa proibição. Bom, essa proibição, meus amigos, vem desde o primeiro testamento, aquele que Moisés recebeu quando? Vamos lá. Vamos primeiro ver qual é esse mandamento que consta da Bíblia, tá? Tá na Bíblia. Vamos ver qual é esse mandamento. Claro que eu trouxe uns trechos, o trecho da Bíblia é muito grande, a gente ia ler demais aqui, então eu trouxe alguns trechos que o Evangelho considera os mais importantes. Não vos afasteis de vosso Deus para ir procurar os mágicos e não consulteis os adivinhos de medo de vos maculardes, dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está em Levítico capítulo 19. E aí depois tem um outro trecho que bem semelhante. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton. Piton eram os adivinhos, os magos, e tinham as pitonisas também, né?
muitas pitonisas, muitas mulheres, na verdade, eram grandes médiums do passado. Então, se um homem ou mulher tem um espírito de piton ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte, serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Olha isso. Então, esses dois trechos vão sintetizar para a gente esse mandamento do Antigo Testamento que fala sobre a proibição de evocar os mortos. Então, para nós entendermos um pouco melhor tudo que a gente vai estudar, vamos dar uma viajadinha pela época, pelo lugar onde esses mandamentos foram recebidos por Moisés. Nós estamos nesse momento, que a gente vai se situar agora, saindo do Egito por Moisés e os hebreus. Os hebreus são os judeus, não é? E eles foram para o Egito em busca, há 400 anos antes disso, 400 anos antes dessa situação, eles foram para o Egito em busca de quê? Em busca de um vale onde houvesse alimento, água, porque o lugar onde eles habitavam, a Palestina no caso, ela tinha ficado ressequida, sem fornecer alimentação suficiente. Então, eles se mudaram para esse Vale do Nilo, onde ali, então, conseguiriam sobreviver. Só que com o passar dos anos, eles se tornaram escravos dos antigos faraós, de homens poderosos. E o que aconteceu então? Vem Moisés, nasce Moisés. E Moisés alimenta o grande desejo de libertar esse povo, de levá-los de volta à Palestina. E como ele tinha uma certa influência junto aos faraós, junto ao faraó da época, ele vai, por diversas vezes, pedir a esse faraó que liberte esse povo, que permita que esse povo saia, que faça, vamos dizer, o êxodo, que se vão de volta para casa. E depois de um certo tempo, com muita luta, esse faraó então libera aquele povo para partir com Moisés. Bom, quantos eram? Quantos estamos falando? De 2.000 pessoas, assim? Não. Estamos falando de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Um réveillonzinho básico de Copacabana, daquele assim, que ficam aqueles quilômetros ali de praia, de avenida abarrotado. Era aquilo ali. Era daquela quantidade, mais ou menos, que nós estamos falando aqui. Isso 1250 anos antes de Cristo. E Moisés, então, se põe a caminho com essas pessoas. Se põe no deserto. Bom, gente, vamos imaginar. 2 milhões, aí a gente tem as vaquinhas de 2 milhões, os bodes de 2 milhões, as cabras de 2 milhões, entre os 2 milhões, crianças, idosos, carroças, burros. Imaginem o que era isso. No deserto, sem água, sem comida, sem uma direção certa. Não tinha mapa, gente. Não tinha, assim, o Waze. Tínhamos as estrelas, tinha Deus, alguns talvez papiros rabiscados, nem sei o que era direito na época. Era isso que existia, para que trilhássemos aquele deserto ali, com Moisés à frente, com seu poderoso cajado. Bom, quando Moisés chega aos pés do Monte Sinai, ele percebe urgentemente a necessidade de governar aquele povo. Não seria um ano, não seria um mês, não seriam 10 meses. Foram 40 anos de deserto. Depois a gente vai entender um pouquinho por que desses 40 anos de deserto. Mas foram 40 anos de deserto. Então Moisés desce do Monte Sinai, tá? Com as tábuas da lei impressas por Deus, as leis de Deus. E a gente vai vendo agora. E entre essas leis, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aí a
proibição de evocar os mortos. Bom, ao tempo de Moisés, essa prática de evocar os mortos era o quê? Era de magia, sacrifícios humanos, maldades. E aí nós vamos encontrar tudo isso comprovado através de pinturas nas paredes das pirâmides, de escavações, vestígios de escavações e a própria história, além da Bíblia, a própria história do Egito é muito bem contada, muito bem legada à humanidade. Tá? E nessa época tinham o quê? Tinham os pitons, as pitonisas, os feiticeiros, e esses seres especiais, que na verdade eram médiums, não é? Às vezes grandes médiums, às vezes embusteiros médiums também, desde aquela época já tem de tudo quanto é tipo, não é? Então, esses médiums, aqueles, por exemplo, que eram bons, acontecia muito de ficarem cativos de reis, de faraós, de poderosos, para quê? Para sempre serem consultados, para estarem sempre à mão. Então existiam os templos também, onde encerravam-se as pitonisas, as jovens, as virgens, que eles achavam que eram as mais poderosas. E aí nisso tudo, o que acontecia muito? Acontecia o que acontece desde sempre. Interesses, compras e vendas de premonições, de predições, de conselhos, de acordo com o interesse de poderosos. E acontecia também, por exemplo, tem que sacrificar alguém para o Deus tal. Ah, o Deus tal mandou sacrificar fulano. Pode crer que esse que falou que mandou sacrificar fulano estava interessado ou na casa do fulano, nas terras do fulano, ou na mulher do fulano, e assim por diante. Tá? A gente tem até uma história, eu gosto muito dessa história. Eu resumi bastante porque ela é grande e vocês sabem que a gente precisa acelerar, que a aula é grande. Mas é a história de José. Tá nesse livro aqui, olha, adoro esse livro, gente. A Arte de Recomeçar. Tem sempre na livraria do SEMA, quem quiser ler pode buscar. A Arte de Recomeçar. Cirineia Yolanda Maffei é a médium, ditada por Leon de Tolstói. Outro querido que eu também adoro, traz histórias maravilhosas de várias épocas. E ele aqui nos conta a história de José. José viveu a época de Jesus. E José nessa época que começa o livro, José era um menino, um rapazote. E José era absolutamente deformado. Tinha o corpo deformado, a cabeça grande. O José era monstruoso, a ponto das pessoas o repudiarem, o atacarem, apedrejarem na rua. Seu próprio pai não aguentava nem olhar para ele. O pai o maltratava, dizia, saia monstrengo, saia daqui. José era assim, um ser excluído das vidas das pessoas, dos demais. A única pessoa que o amava, que o acalentava, era sua mãezinha tão querida. Bom, morre o pai. O pai era lenhador, morre o pai. Viúva naquela época, a gente ficava absolutamente ao desamparo. Já era mal vista antes da hora, porque tinha ficado viúva. E depois de viúva, então, o que restava para uma mulher fazer naquela época, depois de viúva? Bonita, ainda por cima, nova. Restou a ela, para não ver o filho passando fome, prostituir-se. Então José ainda era obrigado a assistir na casinha paupérrima aquele tipo de situação. E José sofria muito. Eu nem vou descrever tudo aqui porque não daria tempo. E José chorava sozinho, sofria sozinho, vivia escondidinho no meio das matas tentando escutar conversas da aldeia. E uma vez ele escuta dois homens conversando sobre um rabi, um homem maravilhoso que efetuava curas, efetuava milagres, curava os cegos, os aleijados. E José então começa a sonhar. Puxa, se eu pudesse encontrar esse rabi, será que ele poderia fazer alguma coisa por mim? E naquela noite que José escuta tudo isso, José tem um sonho. José sonha, no sonho de José, tem um homem, um belíssimo homem, que o leva para uma mata, assim, bem verdinho, um campo verdinho, e descortina à frente dele, como um cinema,
hoje a gente fala cinema, uma tela de cinema, e ali começa a passar uma história para José. Então José vê naquela tela um homem forte, um homem bonito, um homem garboso, e na hora que ele vê aquele homem, ele se identifica com aquele homem. Ei, esse sou eu! Mas como? Eu não sou assim, mas esse sou eu. E aí José vê aquele homem invadindo casas, propriedades alheias, roubando crianças, jovens, adolescentes, bebês recém-nascidos, e vê esse mesmo homem adentrando um corredor de pedras enorme, escuro, um templo. Vê esse homem bater uma porta e vê então abrir uma moça linda, num vestido diáfano, com pedras vermelhas reluzentes enfeitando os cabelos. José então entrega a ela todas aquelas crianças que choram, que gritam, que chamam por suas mães, mas sem dó nem piedade. José entrega a ele e diz: olha, são esses aqui os próximos a serem sacrificados ao deus Baal. E ela recebe aquelas crianças e, nessa troca de olhares, nesse curto momento dos dois, eles se percebem abandonados. Só que ela era propriedade do deus Baal. Ela não podia se casar, não podia ter uma vida normal. Bom, um dia, José e ela, através lá de uma combinação, resolvem fugir e fogem. Fogem para bem longe, bem longe, bem longe, vão viver numa casinha, a sua felicidade, e vivem muito bem nessa vida. Só que nas costas de José repousam aquelas criancinhas sacrificadas, aquelas famílias dilaceradas. Então tudo isso acompanha José e a moça que com ele estava, que participava de tudo. Quem é a moça? A mãe de José. José identifica também naquela moça sua mãe, tão amada, tão querida. E José então escuta aquele homem bonito do início que o levou para esse campo falar para ele: você vê, José, eis o motivo de tanta tristeza e de tantas dores. Eu sei, você quer a cura, você quer a libertação, mas tem que ser uma troca. Você vai ter que levar uma vida de doação, uma vida onde você vai trabalhar para o outro, pelo outro, em prol de alguém, de aliviar dores. Pensa bem, você quer a troca? E nessa hora, então, José desperta. José desperta e fica com aquilo na cabeça, não entendendo bem o que tinha acontecido. E ele, numa das suas andanças, escuta: o Rabi chegou, o Rabi está perto, o Rabi está na aldeia ao lado. E José, então, se põe a caminho, rastejando pela estrada, porque José não andava normalmente, José rastejava, rastejando pela estrada, ferindo os pés nas pedras, porque também não podia calçar sapatos, seus pés eram deformados, até que um homem apanha José, coloca no ombro e sai levando. Ele então fala: mas o senhor vai me levar? Naquele linguajar difícil também. Eu sou pesado. O homem diz: olha, eu já escutei o Rabi, e ninguém que escuta o Rabi deixa alguém como você para trás. Não poderia eu chegar mais uma vez na frente dele para escutar-lhe os conselhos sem deixando-te para trás. E aí, chegando lá, José consegue se aglomerar ali. Quando ele vê o Rabi na beira da praia, ele rasteja até lá e chega perto de Jesus. Queria pelo menos tocar-lhe as vestes. Jesus então apanha José, coloca assim num banquinho, e José assiste tudo o que ele fala. Ao final, só sobrou José ali. E Jesus então pergunta a ele: José, e agora? Você quer a troca? Nós já conversamos no nosso sonho. Você realmente quer a troca? Sabe o que ela significa? Você vai abrir mão de muitas coisas. As tentações virão e você terá
que abrir mão delas e se dedicar ao seu próximo em autodoação, por causa de todos aqueles crimes passados cometidos em nome de um Deus pagão. E José, então, fica ali pensativo e aceita a troca. E quando José se dá conta, ele está num corpo perfeito. Volta correndo para casa, eu vou pular um pedaço da história, quem quiser ler aqui que a história é linda, tá? Volta correndo para casa, encontra a sua mãezinha, a mãe não acredita, aquela alegria toda, aquele negócio todo, e aí os dois decidem partir sozinhos daquela aldeia. Ali não cabia mais o antigo José e sua mãe. E partem, vão caminhando, vou resumir mais um pouco. Por motivo de José ter salvo a vida de um homem riquíssimo da época, este homem decide dar a ele um pedaço imenso de suas terras, o que ele escolhesse, as terras mais bonitas, as terras mais promissoras, as mais caras, e ele pede não. Eu quero aquele pedacinho ali na beira da estrada. O homem não entende nada. Aquela terra é horrorosa. Você quer um pedaço de terra bem na beira da estrada? Ele fala, é essa que eu quero. Tá bom, então eu vou erguer uma mansão, um palácio para você ali. E ele fala, não, eu quero essa casa aqui. Aí o homem, isso que você quer? É isso que eu quero. Uma casa bem simples, cheia de cômodos com um pátio no meio. E anos depois, a gente vai chegar nesse lugar através das palavras de Leon Tolstói e vai encontrar um homem forte, arando a terra, trabalhando, colhendo alimentos. Uma mulher já mais madura, mas ainda bela, trabalhando para alimentar aqueles pobres do caminho que batem a porta e ali se hospedam e se curam e se tratam. Alguns ficam, muitos vão, mas todos levam no coração os ensinamentos de Jesus, as palavras do Mestre sobre amor, perdão, caridade, bondade. José aceitou a troca e cumpriu sua missão. Então, meus queridos, essa história nos conta o quê? Existia a comunicação com os mortos? Sim. Por que se achava que a comunicação com os mortos era só feita, os mortos eram apenas demônios? Porque só havia o mal. Então, Moisés tinha que dar esse exemplo ali de não comunicação com os mortos, porque entraríamos nesse ciclo outra vez de sacrifícios, de magias, de vendas, de poções, de venenos. Lembram-se quantos venenos eram vendidos? E a gente vai mais para frente ainda, até a Idade Média e até depois, não é? Era isso que não poderia acontecer. Por isso, a proibição de Moisés de evocar os mortos. Por quê? Deixa eu ver o que... Não, Moisés tinha razão da proibição, afirmando que era Deus que proibia. Claro, meus queridos, todas as leis tinham que vir de Deus, porque senão não haveria um respeito a elas. Então, todas as leis tinham que ser ditadas em nome de Deus. E Moisés diz, Deus abomina essa prática. E abomina mesmo. Abomina mesmo. Deus quer que se mate criancinhas para oferecer o sangue a uma estátua de pedra? Claro que não. Não é? E é verdade. Esse tipo de prática Deus abomina. E para eles, a comunicação com os mortos, não é? Eram com esses demônios, com esses espíritos ainda muito arraigados ao mal. As leis tinham que ser ditadas, sim, em nome de Deus. Por quê? Porque o povo era rebelde, indisciplinado. Aquele povo daquela época que era, não é? Porque nós não somos. Olha pra gente hoje, nós somos um modelo de virtude, de disciplina, rebeldia zero. Hoje em dia, tudo certo. Não precisamos nem de leis. Não é? Nem as leis morais, nem as leis civis, nós não precisamos, nós já obedecemos todas elas. Nem naquela época, nem depois e nem agora ainda.
Era preciso essa lei dura de Moisés, porque ele queria e precisava que o povo abandonasse aqueles costumes adquiridos no Antigo Egito. Embora já fossem crentes de um Deus único, foram adquirindo muitas crendices na nova terra que foi o Egito daquela época. E as evocações estavam sim sendo usadas e abusadas. Era necessário que isso parasse naquela época. Era preciso para que o sucesso na nova jornada acontecesse. A evocação daquela época não era de piedade, de sentimentos nobres, para ajudar espíritos, para ajudar pessoas, para receber remédios, não era nada disso. Era por superstição, por exploração, adivinhações, comércios, maldades. Era isso. Então, realmente, Deus não aprova isso. Deus não concordava e nem concorda com isso. Deus concorda, sim, com o intercâmbio entre desencarnados e encarnados para ajuda, benefício. A gente vai vendo isso no decorrer da aula. A lei mosaica daquela época não está de acordo com a nossa época. Hoje, se temos ainda alguma religião ou seita, não sei nem como se chamaria, que faz esse tipo de situação, ela não está de acordo com as leis de Deus e muito menos de acordo com as leis da terra também. Assassinar uma criança hoje para oferecer o sangue a qualquer entidade que seja é crime. É crime, sim. Isso não está de acordo com nenhuma lei. Mas em nossos tempos, graças a Deus, isso já é uma aberração que a gente, graças a Deus, pouco ouve falar. Mas naquela época não. Era o cotidiano ali, era o comum, tá? Então, essa época ficou para trás. A lei de Moisés era o quê? Era igual à lei de Deus, que eram as leis morais, são as leis morais, tá? Então, na lei de Moisés, nós tínhamos, sim, a lei de Deus, mas a lei civil que Moisés precisava para atravessar aqueles 40 anos no deserto com aquela população de 2 milhões de pessoas, não é? Ele precisava de quê? Disciplina apropriada aos costumes daquela época, ao caráter daquele povo, semi-bárbaros ainda. Então era necessário que essa lei viesse e de um poder que não pudesse ser contestado como poder de Deus, lei de Deus. Então, o que a gente vê? A lei civil, ela é variável, ela vai mudando com o passar dos séculos, com a evolução das pessoas, a evolução da civilização, ela vai, não é, variando. Agora, a lei de Deus, não. A lei de Deus, essa é invariável. Onde está a lei de Deus? A lei de Deus está impressa dentro de nós. Quando fomos criados espíritos lá atrás, simples e ignorantes, quando nos tornamos espíritos com E maiúsculo, a lei de Deus, foi impressa ali dentro. Nada, nem ninguém tira, nem transforma, nem muda. Deus é imutável e sua lei também, da mesma maneira. Então a lei civil tem mudado, vai mudar e vai mudar sempre. A de Deus não. A de Deus é invariável. Mas naquela época, a lei de Moisés tinha um país pequeno na mão. Para vocês terem uma ideia, a população mundial era de 70 milhões de pessoas. Moisés tinha 2 milhões na mão dele ali no deserto. Então, ele tinha um pequeno país na mão. Esse pequeno país precisava de leis para poder sobreviver àquilo tudo que já não era fácil, né? Uma das leis de Moisés, olha só. Se um boi chifrar, olha só, como que a coisa tinha que ser, para a gente entender. Se um boi chifrar ou ferir um homem ou mulher,
e esse homem ou mulher morram dessa chifrada, seja o boi apedrejado e ninguém coma a sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Objetivo: punir o boi, inocentar o dono? Antes que vocês digam assim, que maldade, o coitado do boi era inocente, o culpado é o dono. Sim, o culpado é o dono. Mas olha a punição para o dono aqui. Ele vai perder um bem, que é o boi, que vai morrer. Ele não vai ter lucro nenhum com a morte desse boi, porque se ninguém pode aproveitar nada do boi, comer a carne e aproveitar nada, ele não pode vender nada do boi, então ele terá um prejuízo. E aí, quando dá no bolso, quando vem o prejuízo, as pessoas então começam a cuidar da sua boiada. Multa, gente, dá para ter multa no deserto? Difícil, né? Andar alguém com um bloquinho de multa assim, rebocando o boi. Olha isso, vamos rebocar o boi. Para onde? Para onde caminhando no deserto? Ah, então vamos botar na cadeia. Que cadeias? Onde é a cadeia no deserto? Faz um cercadinho assim, bota a roda e vai carregando? Difícil também. Então Moisés tinha que ser severo nas suas penas disciplinares. Ele precisava ser, antes de tudo, um legislador, um governante. Era necessário. Olha que missão que era a de Moisés, que foi a de Moisés, não é? Então, antes de vir Jesus, a gente pensa numa coisa, vou chegar em Jesus agora. A gente pensa numa coisa, se existia a lei de proibição de evocar os mortos, é porque existe a comunicação entre mortos e vivos. Vejam bem, vamos fazer uma comparação aqui bastante esdrúxula. É preciso uma lei hoje que diga assim, é proibido a brasileiros desencarnarem na Lua sem máscara. Precisa haver uma lei dessa? Claro que não. Por quê? Porque brasileiros não vão à Lua. Tem países até que já mandaram astronautas à Lua, mas brasileiro aqui não vai ninguém tomar um foguete ali e descer na Lua para ter uma lei que obrigue brasileiro a descer na Lua de máscara. Então, o que é impossível de acontecer, de ser feito, não precisa de lei que proíba. Agora, o que é possível, se é que é para ser proibido, precisa de lei que proíba. E a igreja continua com essa proibição. Se a igreja continua com essa proibição, isso vem daqui a pouco. Vou falar isso daqui a pouco, mas já estou adiantando. Se a igreja continua com essa proibição, é porque ela continua tendo certeza de que é possível a comunicação com os mortos. Igreja que eu falo, estou falando das outras religiões em geral que não acreditam na comunicação com os mortos. Muito bem. E aí, 1.300 anos depois, mais ou menos, quem vem? Jesus vem. Beleza. Jesus vem, já até vimos aqui Jesus atuando com José, não é? Jesus vem e Jesus sabe que é possível, que pode existir uma comunicação com os mortos que não sejam apenas os demônios. Jesus não libera isso? Por que Jesus não diz, olha, pode sim conversar com os mortos? Primeiro que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Se Jesus viesse e tentasse destruir uma leizinha sequer, seria muito pior a situação do que foi. Então, Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio acrescentar algo a esta lei, sem mexer no que estava lá. Apenas trazendo mandamentos de amor, mandamentos maravilhosos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não precisa cultuar outros deuses. Olha como isso aí já aniquila um pouco o culto, um pouco não, total, o culto a outros deuses. E ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a você, você jamais vai imolar o próximo em função de um Deus de pedra. Então Jesus veio trazer o quê? Jesus veio trazer a lei de amor, a lei de perdão. E aí a gente fala, mas ele podia ter dito, né? Pode falar e tal com aqueles que já foram. Não podia.
Não podia, porque nós, os hebreus que saímos lá do Egito, à época de Jesus, continuávamos bem parecidos. Já estávamos prontos para a lei só de amor e só de perdão? Não. Então nós ainda precisávamos de leis um pouco drásticas que nos segurassem, até que a lei de Jesus fizesse mais um pouco de morada em nossos corações. E vem fazendo a cada dia, graças a Deus, vem fazendo a cada dia. Estamos evoluindo e junto com essa evolução do nosso moral, as leis civis, as leis humanas também vão conseguindo evoluir. Agora chegou aquele pedaço que eu falei para vocês que ia chegar. A igreja não nega a realidade das manifestações. Ela tanto admite que ela continua com a proibição de falar com os mortos, não é? Porque esses mortos, para determinadas igrejas, não sei se para todas, são os demônios. Quer dizer, só existem mortos demoniosos. Então, por isso que é proibido falar com eles. Essa é o que passa na mente das outras religiões. Eu não sei nem quais, não vou citar, porque não tenho conhecimento suficiente. Sei que proíbem porque sabem que acontece, que é possível, que existe sim a comunicação com o mundo invisível. Essas práticas de falar com os mortos, de punir quem falava com os mortos, da mediunidade, que era pura mediunidade, de feiticeiro, de bruxa, de tudo, isso tudo seguiu, pela Idade Média adiante. Por que prosseguiu tudo isso, as punições? Botei aqui uma cadeirinha de Inquisição, de castigo da Inquisição. Por quê? Pelos mesmos motivos de antes. As punições seguiram pelo mesmo motivo, para atender interesses, nessa época aqui, dos inquisidores. Se você desejava aquele castelo ali, belíssimo castelo, eu quero aquele castelo, é de quem? É de fulano. Ah, eu sou da Inquisição, como é que eu vou ter aquele castelo? Simples. A gente acusa o dono do castelo de feiticeiro, de mago, de bruxo, e aí a gente traz, não é? A gente faz bastante, assim, tortura com esse cidadão até que ele morre. E a gente, por tabela, como ele era bruxo, a gente confisca todos os bens dele e passa para outra pessoa. No caso, aquele inquisidor que deseja aquele castelo. Percebem? Ah, eu quero casar com a mulher de fulano, mas ele está vivo. Simples. Vamos dizer que ele é bruxo. Aí a Inquisição apanha, mata também, e você casa com a mulher dele. Pronto. Continuam os mesmos hábitos. Continua a mesma situação. Menos, mas bastante ainda. A Inquisição é uma mancha muito negra sobre a terra. A Inquisição e a escravidão. Manchas negras. Na Inquisição, como nas cruzadas, os homens continuaram agindo no mal em nome de Deus. E Deus nunca desejou, incentivou nada disso. E aí, depois disso tudo, vem quem? Em abril de 1857 chega a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. O espiritismo, gente, vamos entender uma coisa aqui, o espiritismo existe desde sempre. O que é espiritismo? É comunicação entre pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. O que vem para esclarecer o Consolador prometido por Jesus, lembram-se que Jesus disse essas palavras? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos mandarei um Consolador que ficará para sempre convosco.
Quem é o Consolador prometido por Jesus? O Espiritismo, através da codificação da doutrina espírita, que a gente estuda, que a gente entende. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase dita lá atrás e que nos trouxe, João, que nos traz essa frase, não é? É pura verdade. Quanto mais se conhece, mais libertos nos sentimos. Mais libertos. Que bem que o Espiritismo tem feito as pessoas conhecendo, descortinando, unindo o que a ciência descobre com o que o Espiritismo já falava desde aquela época. Kardec diz o quê? Se um dia a ciência comprovar que o que está aqui está errado, fiquem com a ciência. Mas até hoje a ciência apenas corrobora o que está ali na codificação da doutrina espírita. E cada vez mais. Tanto que o cientista, quando eu ouvi uma frase outro dia que um cientista falou, que quando se estuda ciência, se distancia de Deus. Mas quando se aprofunda muito na ciência, encontra Deus, se aproxima dele. Por quê? Porque entende a magnitude, entende o algo mais que tem que existir. E isso a doutrina espírita vem trazer para a gente. Alguns críticos descrevem reuniões espíritas como feitiçaria e os médiuns de astrólogos e de cigano. Não é? Eu sou neta de espírita, filha de espírita. Na escola eu era a filha da bruxa. Eu sempre fui conhecida, olha lá, filha da bruxa, não sei o quê, não sei o quê. Não fiz primeira comunhão, fui assim, a alijada da situação, porque minha mãe era espírita. E eu não podia negar isso. E eu tinha até vontade de dizer que não, eu sou católica também, nada, né? Porque a criança ser diferente é um negócio de... Era diferente. Eu era a filha da bruxa. Só isso. Isso, gente, olha só, eu tô com 60 anos, nem faz tanto tempo assim, não é? Nos meus 5, 6 anos na escola, eu passava por isso em cidade pequena do interior. E tem mais, dizem o quê? Dizem que a evocação é falta de consideração para com os mortos. Então, convidar uma pessoa para vir dar uma declaração é falta de consideração? Claro que não. O que aconteceu ao tempo de Kardec? Aqueles pseudodemônios, que era o plano espiritual, como se comunicava, eles ganharam o quê? Ganharam um nome, ganharam uma vida que tinha acabado de se encerrar aqui na Terra, ganharam família, ganharam fatos para contar. Olha isso. Foi isso que a doutrina espírita trouxe, evidências, provas. Então, quem falava tudo isso aqui é simplesmente aquele que tem desconhecimento sobre a doutrina espírita. Pelo amor de Deus, não discutam com essas pessoas. Não tentem provar o seu ponto de vista. Não discutam. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Cada um chegará ao seu tempo, aonde quiser chegar. Mas não batam de frente com desconhecimento. Deixa cada um caminhar ao seu passo. O importante é o que nós estamos aprendendo. Vamos falando? Vamos falando. Joguemos ao vento. Agora, tentar firmar posição ali, criar celeuma, não é da nossa área fazer isso. Cada um segue a hora que estiver pronto para seguir. Se os espíritos se perturbassem com os nossos chamados, não voltariam. Quantos espíritos vêm, trazem mensagens, conversam conosco, voltam, retornam. Se sentissem mal, não voltariam. Não é? Se as almas não podem vir, não há que recear perturbar seu repouso. E tem os que não podem vir, tá? Tem os espíritos que não se encontram em condições de comparecer a uma mesa mediúnica para atender uma evocação ou para simplesmente dar uma
comunicação espontânea, como está aqui, ó, muitas vezes os espíritos apresentam-se espontaneamente, dão testemunho, satisfação por estar ali. Gente, quantos esclarecimentos, vou falar daqui a pouco, se não falo desde agora. Então, se não pode vir, não vem, não consegue vir. Se vem, é porque tem condições. Quantas vezes as pessoas chegam pedindo notícias de um querido, pedindo uma psicografia, pedindo uma comunicação, e não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Por quê? Não está na hora, não está em condições, não tem como vir. E você espera. Como dizia sempre o Chico, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Se o espírito que você quer se comunicar, quer falar, não tem condição de estar, ele não vai atender. Pode ligar à vontade, que o telefone vai tocar e ele não vai atender. Então tem que esperar quando a ligação puder ser feita de lá para cá. E muitos vêm espontaneamente, como no Livro dos Espíritos. Os espíritos vinham espontaneamente, alguns eram realmente chamados, convidados, e outros vinham espontaneamente dar suas declarações, não é? O Evangelho é cheio de comunicações, de espíritos de luz que integravam a equipe do Espírito da Verdade para trazer consolação, para trazer ajuda, para trazer esclarecimento para todos nós. Então, os espíritos vêm não só quando chamados, mas vêm para ajudar, vêm para nos fornecer esclarecimento. A igreja não invoca a assistência dos santos? Nada contra, tá, gente? Nada contra mesmo. Acho que a fé da gente é poderosa. E os santos quem são? Quem são que você evoca os santos, que os católicos evocam os santos? Quem são os santos? Espíritos que já partiram. Não é? Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho deu um maior trabalho para Santa Mônica, vocês sabiam? Ele foi um jovem rebelde, um adulto meio alucinado, até que um dia ele teve lá um chamamento, surgiu uma luz na vida dele e ele se transformou. Mas até ali ele era um homem assim, bastante até assim, vamos dizer, agitado, né? Vamos qualificar de agitado. Certo? Santa Mônica, Nossa Senhora, como ela orava para Santo Agostinho melhorar, para Agostinho melhorar no caso, não é? E ele conseguiu isso, ele conseguiu se transformar ainda encarnado, virar uma pessoa completamente diferente, tanto que partiu numa situação ótima e veio dar muita ajuda aqui, olha. Temos várias... Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Nós temos permissão, os católicos têm permissão de pedir ajuda a Santo Agostinho? Tem. A outros santos tem. São Francisco de Assis. Quem foi? Outro espírito iluminadíssimo que passou pela Terra encarnado, desencarnou e virou quem? Virou São Francisco de Assis. Vocês não podem chamá-lo, os católicos não podem chamá-lo, nós não podemos chamá-lo. Eu vivo chamando Francisco de Assis aqui para os meus bichos, para os meus cachorros, para me ajudar, para todo mundo. Não é um espírito de luz? Muita luz? Não pode ser chamado dentro da Igreja Católica? Pode. Então, por que outros espíritos não podem ser também chamados? Não podem ser também ali convidados a nos ajudar? Não é? Os pesos e as medidas têm que ser iguais, mas isso tudo, o mundo está chegando vagarosamente, não precisamos nos afobar, isso chegará de uma maneira tranquila. Repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura. Meus queridos, quanta luz, quanta instrução, quanto descortinar de mundos novos, melhores, de vidas melhores, nos vem chegando através da literatura espírita, através de médiuns maravilhosos que se doam, através de espíritos de luz que vêm contar, que vêm descrever, que vêm ensinar. Pelos exemplos que as comunicações fornecem, ajudando os que sofrem a desprender-se da matéria. André Luiz nos traz
livros maravilhosos nos mostrando como é o desprendimento, como é a hora da partida, o que precisamos fazer para bem morrer, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que o curso Nosso Lar, o curso de toda aquela coleção de André Luiz é um curso de bem viver para bem morrer. Você aprende a viver para na hora da partida você conseguir saber partir da melhor maneira possível. Não é fácil, não. Você pode fazer intensivo, que não é fácil, mas a gente vai a cada dia mais desmistificando a morte. Vai cada dia mais se acostumando com a partida, com a chegada do outro lado, porque se alguém aqui ficou chorando, alguns estão lá de braços abertos, alegres com o retorno. Então é isso que André Luiz nos traz através de quê? Da doutrina espírita, de um médium maravilhoso que é Chico Xavier, que nos trouxe livros e livros e livros fantásticos. O que seria de nós sem essa doutrina? De tanta iluminação, de tanta luz, de tanto amor, de tanto esclarecimento. De mim eu não sei o que seria, sinceramente. Então, meus queridos, deu nossa hora. A gente sempre tem que correr um pouquinho. Mas eu espero que tenha ficado para a gente a certeza de que a proibição de evocar os mortos daquela época em que veio essa proibição através de Moisés, ela era necessária para aquela época, para aquele momento, em função do que era feito com essa comunicação com os mortos. Hoje não. Hoje, para quem quer, para quem escolhe, porque tem que querer também. Tem que acreditar. Como diz Haroldo Dutra Dias, a gente não pode... Tem muita gente que você pergunta assim, o que tem depois da morte? Ah, tem uma neblina. Ele fala assim mesmo. Eu acho aquele pedaço da palestra dele fantástico. Ah, tem uma neblina, assim. Às vezes a neblina é colorida, às vezes é só bacenta. Gente, o que é isso? Desconhecimento, falta de leitura, falta de estudo. Então, divulguemos sim. O que aprendemos, o que lemos, o que estudamos, o que entendemos. Mas divulguemos sem tentar impor a ninguém o nosso ponto de vista, a nossa fé, a nossa crença, a nossa religião. Isso é caridade, não impor ao outro o que você acredita. Agora, ide e pregai. Divulgue sim. Tudo que você aprendeu, que te faz bem, que você aceita, que te faz crescer e evoluir para um mundo melhor. Então, nesse momento, onde encerramos nossos momentos de estudo dessa noite, agradecendo muito aqueles amigos que nos ajudaram, a equipe de Irmã Maria Angélica, a Jesus, nosso mestre, irmão maior, tão amado, agradecendo muito que possamos estar sempre disponíveis e sejamos sempre ajudados a transmitir aquilo que acreditamos, aquilo que sentimos que faz parte da verdade, que faz parte da lei de Deus e que quanto mais conhecermos, melhores seremos. Fica conosco, Senhor, que assim seja hoje e sempre, Mestre. Graças a Deus.